prodígios da biopsíquica obtidos com o médico Mirabelli. Dr. Henrique Eurico de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Importantíssima e fecundíssima sessão realizada na presença e com a assinatura de um cientista germânico, o Dr. Bruno Hickmann. Comunicações orais e escritas em idioma estranho, fenômenos luminosos, desmaterialização, rematerialização e levitação do médium, e materialização falante e oratória do patriarca da independência. Tudo conforme se lê na seguinte editorial da Vanguarda, do Rio de Janeiro, de abril de 1933. Extraordinários fenômenos espíritos verificados em São Paulo. O médium Mirabelli, controlado por vários intelectuais, realiza coisas sensacionais. A materialização de José Bonifácio. O senhor Miguel Cal, presidente do Instituto Psíquico Brasileiro de São Paulo, enviou-nos a seguinte carta, acompanhada de um importante documento que transcrevemos abaixo, conforme temos prometido nas edições anteriores. A Vanguarda. O Diário Carioca, pioneiro na divulgação da atividade espírita em nossa terra, oferece a cópia fiel de uma ata abaixo transcrita de uma reunião memorável que se realizou no Instituto Psíquico Brasileiro, cito em São Paulo, no bairro do Tucuruvi, a Rua Natal 5. Essa ata, lavrada com todos os requisitos científicos exigidos pelo homem culto para lhe merecer fé, foi assinada por 26 cavaleiros de alto destaque nos meios da nossa elite intelectual e social. O grande médico, senhor professor Carlos Mirabelli, acaba assim de dar mais uma das inúmeras provas de suas fantásticas faculdades. É o metérgico mais completo da atualidade. É o traumaturgo do século XX. Esta ata que oferecemos à Vanguarda em primeira mão deveria ser transcrita em todos os jornais do país, não só pelo fantástico do seu teor, mas como pela rutilante falange de cientistas que a testemunharam. O signatário dessa peça memorável está acima de qualquer suspeita de simulação, ou mesmo de serem eles próprios ludibriados em sua boa-fé. Contra essa possibilidade fala bem alta a sua cultura e inteligência, que garante a lucidez das suas observações. O nosso intuito acaba, pois, de provar a eficácia da sua existência, dando ao mundo mais um testemunho dos princípios que propugam. Testemunho, aliás, digno de nota dos anais metapsíquicos do universo. Bastam esses comentários e façamos a seguir o teor da ata. Ato da reunião realizada em 3 de abril de 1933. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 1933, às 8h30 da noite, estando presentes e reunidos os senhores doutores Guilherme J. Alves Lima, José Epaminondas, Oswaldo Ezequiel, Antônio Schmidt, Francisco Oliveira Cunha, Ganymede Sampaio, Nicolau Rubião, Alfredo Mascarenhas, Alberto Novaes, Soriano Guedes, Arquimedes Marcondes, J. Rui Paranhos, Torquato Tarandi, Filberto Castro, J. Pereira Magalhães, Olegário Arruda de Almeida, Aristóteles Azevedo, Nicolau Rubião, Alfredo Mascarenhas, Alberto Novaes Sobrinho, Aureliano Camargo, J. Esteves Bueno, Bruno Hickmann, que abaixo assina a presente ata, todos sob a presidência do senhor Dr. Miguel Cal, que dirigia os trabalhos da diretoria. Verificou-se está o recinto do salão, onde se efetuam os trabalhos científicos, profusamente iluminado por força equivalente a 600 watts de energia elétrica e tem as portas e janelas completamente fechadas, sem que houvesse qualquer outro acesso possível ao local, estando as respectivas chaves em poder do senhor Dr. Guilherme J. Alves Lima, o qual ainda lacrou todas as portas e janelas com a anuência formal de todos os presentes, de maneira a evitar-se qualquer dúvida sobre a honestidade dos trabalhos efetuados e a não se poder inquinar de má fé as manifestações mediúnicas do professor Carlos Mirabelli, também presente na qualidade de instrumento principal da fenomenologia, iniciados em seguir os trabalhos a cargo do referido professor Mirabelli, constatou-se por intermédio o primeiro fenômeno,
O médio pálido transfigurado começa de súbito a falar em alemão, num tom diferente, forte e áspero, que não o seu, como que adquirindo uma personalidade que não a sua, e simultaneamente, ao passo que doutrinava a escrever uma longa mensagem de 15 páginas, em 35 minutos, tratando de tema transcendental e referente ao momento político da atualidade, sob o tema a evolução e a involução político-social, notável por todos os títulos e brilhantes pela lógica inatacável da sua argumentação. Em seguida, deu-se esse segundo fenômeno. Um grande foco luminoso dirigia-se em direção à cabeça do médico, sem que se pudesse materialmente saber-lhe a origem. E de súbito, inexplicavelmente, sumiu-se o professor Mirabelli, desaparecendo completamente da vista dos circunstantes. Imediatamente foi ouvido formidável, espreitoso e estrepitoso barulho num aposento contíguo que serve à secretaria do Instituto. Para lá se dirigindo todos os presentes, tendo à frente o Dr. Guilherme J. Alves Lima, que com os outros examinou antes meticulosamente todas as portas e janelas, sem que deparasse qualquer ruptura nos selos e lacres anteriormente colocados. Lá então, na referida secretaria, deparou-se o médico Mirabelli suspenso no ar, a 3 metros do solo, como se librando sobre si mesmo, e sem qualquer ponto de apoio, vindo então docemente pelo ar, até pousar sobre uma mesa existente na mesma sala. Constituiu o fenômeno uma das mais brilhantes e inconsistentes demonstrações psíquicas da capacidade do senhor professor Mirabelli. Palavras estas que espontaneamente surgiram da boca do senhor Dr. Bruno Hickman, um dos presentes, que disse nunca ter encontrado, quer em suas viagens pela Europa toda, que visitando os demais centros cultos do mundo, médio que superasse ou mesmo igualasse o professor Mirabelli. Voltados os presentes à primitiva sala, recolocados todos em seus lugares respectivos e novamente fechada a lacrada a porta que se abriu para a constatação do fenômeno anterior, manifestou-se o terceiro fenômeno. Uma nuvenzinha se ia formando e acumulando aos poucos por cima da mesa do centro, tornando-se cada vez maior e mais compacta. À medida que a sua densidade argumentável ia se esboçando uma figura humana cuja nitidez e perfeição para logo adquirir um auge impecável e anatomicamente perfeita e completa, com vida própria, movendo-se voluntariamente, enfim, com todos os caracteres inerentes à própria natureza humana. Pelo ser que ali então surgia a desafiar todas as teorias filosóficas e ontológicas que buscam suas premissas na materialidade, apenas foi com êxtase completo dos presentes, enebriados pela fisionomia simpática do ancião, declarado ser ele o José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da soberania e independência do povo brasileiro. E de fato estava tudo a atestar-lhe a autenticidade, a roupa, os galardões, o semblante do grandioso varão nosso ancestral. José Bonifácio dissertou então sobre o sucesso, porque dolorosamente atravessa a humanidade, em particular o povo da nossa pátria. Terminando a oração, um verdadeiro monumento de arte retórica, por uma brilhante peroração em que anunciava com que, para compensar os árduos padecimentos do presente, uma mansa e favorável bonança para o porvir. Terminado o fenômeno, com o desaparecimento da figura do José Bonifácio, pela mesma maneira porque se formaram, pediram os presentes a palavra para declarar que atestavam com a sua palavra de homens próprios e honestos, que são a completa veracidade de todos os fenômenos acima descritos, declarando-se mesmo algum deles materialistas até então, emanados no seu da doutrina espírita. Tão grandemente lhes impressionaram os referidos fenômenos e declararam outros, sim, todos autorizar o Instituto a fazer uso da presente ata para fins de publicidade, e outros consentâneos com o seu escopo. Nada mais havendo a tratar, foi então pelo doutor presidente encerrada a reunião, mandando que, para constatar se lavrasse a presente ata, a qual lida e achada conforme vá por todos assignada, juntamente com ele, o senhor professor Mirabelli, seguem as assinaturas do vosso amigo e admirador Miguel Carro. Nota: da minha parte, eu, Eurico de Góes, com a exigência e a responsabilidade de um pesquisador consciencioso, tenho a declarar que li, examinei e confrontei essa publicação estampada na Vanguarda do Rio de Janeiro, com o respectivo documento original, onde se encontra um inteiro e fiel teor de assinaturas propostas, as fileiras, as falas, 1 a 2 versos do competente livro arquivado no Instituto. Extraordinários fenômenos psíquicos em São Paulo. Curiosíssima sessão, rigorosamente científica, em pleno dia, com
com algemamento completo do médio, estando portas e janelas fechadas e lacradas. Produziram deslocações e envios espontâneos de objetos, comunicações orais e em sírio e em alemão por entidades espirituais estranhas, identificado pelos parentes interessados, impressões em farinha de trigo, desmaterialização e rematerialização de uma bandeja, transporte de flores recém-colhidas e de pesada imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, etc. Ato da reunião celebrada em 12 de abril de 1933. Aos 12 dias do mês de abril do Armo de 1933, às 9 horas da manhã, no recinto do Salão de Experiência Científica do Instituto Psíquico Brasileiro, aberta a sessão pelo presidente Dr. Miguel Cal, verificou-se estar presente, aberta a sessão pelo Dr. Cícero Freire, a cuja direção o Dr. Presidente entregou os trabalhos desta reunião, a fim de que este melhor pudesse controlar a marcha e o desenrolar dos referidos trabalhos. Verificou-se estar presente os senhores Dr. Cícero Freire, professor Jeremias Caldeira, coronel Edmundo de Vasconcelos, Dr. Arthur Gualzoni, professor Mário de Almeida Moura, Major Luiz Fonseca Júnior, Dona Leonor Vasconcelos Mascarenhas, Dona Odília de Oliveira Sampaio, Dr. Newton Xavier Fontoura, Dr. Nelson Taborda Filho, Coronel Belarmino C. Tavares, professor Dagoberto Duarte, professor Josefina Pimentel, Dona Josefina Pimentel, Dr. Diógenes Pompeu Azevedo, Dr. Melquiades Boaventura, Capitão Jerônimo Batista Macedo, Dr. Vitorino Alexandre Bóvio, professor Felipe Nasti, Dr. Frederico Baima, Dr. Antônio Augusta Baima, professora Dona Beatriz da Costa, Dr. Abraão Naguib, Dr. J. Alencar Almeida, Dr. Carlos Alberto Rebouça, agrônomo Martino Neves, Capitão Antenor Coimbra, Dr. Sebastião de Arruda, Doutora Junta G. Sintra Sobrinho, Doutora Flores Bela Vaz Cunha, Dr. Marcos Pitombo, Comendador Daniele Camarini, Dr. Giovanni Donati, Professor Ercole Avolini, Dr. Demetrios de Benedites, Dr. Horácio Paz Andrade, Dr. Oscar Smith. A presente reunião, convocada e solicitada pela maioria dos presentes, deve realizar-se como efetivamente se realizou durante o dia, de acordo com os próprios termos da solicitação, cujos signatários alegavam para justificar esse desinteratum, dispor à luz do dia de elementos capazes de plena e satisfatoriamente fiscalizar e controlar todos os andamentos do trabalho, em quaisquer particularidades e minúcias, as quais lhe poderiam talvez escapar a si celebradas à luz artificial da eletricidade, cujos efeitos e tonalidade poderiam todar-lhe os meios perceptivos de que dispunham, não bastante os dispusesse da maneira mais afinada possível, que assim lançava mais um répito a capacidade mediúnica do principal elemento do Instituto, o senhor professor Carlos Mirabelli, desafiando a acolher de dia os mesmos fenômenos que se verificam à noite, do que propriamente uma exigência tola e descabida. O senhor Mirabelli acendeu prontamente a convocação répito, considerando que, por um lado, a finalidade da experiência unicamente a difusão e o alargamento do campo científico, por outro lado, devia atender ao que lhe era solicitado, a fim de espairecer quaisquer dúvidas ou incredulidade dos companheiros de reunião, dando início propriamente aos trabalhos pelo Dr. Cícero Freire, servindo de presidente, foi alvitrado para a maior segurança científica procedesse ao algemamento do professor Mirabelli, o qual ficando então de pés e mãos amarrados, achadas total e absolutamente impossibilidade de fazer qualquer movimento com os braços e com as pernas, tolhida assim a liberdade locomotora do médio e outros meios de ação material. Assim manifestou-se o primeiro fenômeno. De uma moringa que se achava colocada sobre um móvel existente no salão, saltou de súbito a respectiva tampa, indo chegasse até o meio dos circunstantes, um dos quais, não bastante a espontaneidade com que se tinha verificado o fenômeno, tratou de, como que desconfiado da honestidade do fato, promover uma vistoria na referida moringa. Então, para afastar a inexistência de qualquer embuste, saltou-lhe este repentinamente ao rosto, com grande susto de sua parte e admiração geral dos presentes.
espatifando-se de encontro ao solo e derramando a água que havia em seu bojo. Apenas se tinha refeito os presentes da atônita causada pelo fenômeno antecedente. Verificou-se esse segundo. Propôs o doutor Carlos Alberto Rebouças se reunisse um pouco de farinha numa bandeja, a fim de que, colocada esta em lugar hermeticamente fechado e inacessível a quem quer que fosse, se obtesse o fenômeno da configuração de uma mão aberta e espalmada. Obtida a farinha e a bandeja, aquela dentro desta, foram ambas cuidadosamente colocadas no interior da gaveta de uma escrivaninha, cuja fechadura foi corrida pelo doutor presidente ad hoc, ficando em seu poder a respectiva chave. Tudo isso feito às vistas dos circunstantes, aos quais também examinaram estar a farinha colocada naturalmente na bandeja, não conter qualquer sinal artificial. Após 15 minutos de espera, ouviram-se 3 pancadas de aviso. Abrindo-se então a gaveta diante de todos, o pasmo e a admiração foram totais. Eis que lá na farinha estavam os sinais, todos de uma mão aberta, perfeitamente gravada, recolocada a bandeja juntamente com a farinha no interior da referida gaveta. Pouco após reapareceria ela na superfície de uma mesa. Aberta novamente a gaveta, nenhum indício foi visto de ter estado lá. Explica-se o transporte com um poderoso processo de desmaterialização e consequente materialização. Terceiro fenômeno, um odor magnífico se desprendia pelo recinto, um divino perfume, uma celestial essência. Inquirindo o médio de onde provinha tão agradável cheiro, foi dada a resposta pelo astral que houvera ocorrido a reunião. O perfume desprendia-se das flores do jardim que circundam o edifício. Anunciava ainda o astral a próxima chegada destas. E apenas o disse, e embora portas e janelas estivessem fechadas e lacradas. Eis que no alto do salão vinham aparecendo em grande cópia os mais lindos cravos, as mais belas e variadas rosas e camélias, cujos pistilos e pétalas atestavam a frescura plena das flores recém-tiradas das respectivas plantas. A beleza do fenômeno a todos transportou. Não estava, porém, completa. As flores eram apenas as mensagens da notícia da chegada de uma estátua, imagem de Santa Teresinha, a qual se encontrava fora, noutra construção existente, perto do edifício do Instituto. A estátua de fato chegou e docemente pelo ar foi pousar de mansinho no salão e novamente foi transportado para o mesmo lugar onde estava, onde também as portas e janelas estavam fechadas. Este segundo transporte da imagem, isto é, a volta ao lugar de onde proveio, foi constatado pelos presentes, parte dos quais ficou no recinto do salão e parte do interior do referido oratório. É bom consignar também nesta ata que o peso da estátua é de 8 quilos aproximadamente, e que durante o fenômeno, quer antes, quer depois da saída de alguns dos circunstantes, as portas eram sempre fechadas e cuidadosamente lacradas. Quarto fenômeno, de súbito operou-se profunda mudança no psiquismo do médium, transfigura-se por completo, e de sua boca começaram a jorrar os borbotões e expressões num círio castiço e puro. Seu olhar e seus gestos dirigiram-se então a uma das pessoas mais incrédulas, porém menos honrada, o Dr. Abraão Naguib, que, comovido ao extremo, os olhos cheios de lágrimas, conseguiu balbuciando explicar seu espírito de sua velha mãe, morta há 20 anos, 28 anos, em Beirute, na sua terra natal, a qual não conseguira ver depois de morta, devido à distância enorme que separa a América da Síria, e atestando debaixo de juramento solene, porque as palavras, a voz e o conhecimento das suas coisas mais íntimas e preciosas, especialmente o grande cunho de amor e afeto que continha aquelas palavras, tudo isso só poderiam ser daquele que lhe dera o ser, e mesmo o Dr. Naguib, como prova cabal da veracidade do fenômeno, declarou-se doravante adepto fervoroso da doutrina espírita, declarando ainda mais que, se como disseram, não pude ver sua mãe quando morreu, sentia agora espiritualmente, ouvia-lhe as palavras e a voz, e experimentava aquela antiga felicidade do seu doce aconchego. Quinto fenômeno, Dr. Oscar Schmid, a quem for incumbida a leitura da ata da sessão anterior, verificou-se na impossibilidade de fazê-lo, em virtude de ter deixado por esquecimento o pince-nez
em sua residência. Antes, porém, que se executasse a leitura, viu-se o médico Mirabelli transfigurado, em estado de transe, e ouviu-se uma voz que declarava ser o pai do Dr. Schmidt dizer: espera, meu filho, não tardarei a transportar de tua casa do aposento onde deixaste o teu pince-nez. Eu sou teu pai e teu protetor. Incontente, 3 pancadas soaram no teto e o pince-nez do Dr. Schmidt ia pousar-lhe as mãos. Este, profundamente emocionado, tomou e colocou nos olhos. E simultaneamente a voz embaraçada, agradecendo a inefável graça que lhe fora propiciada. O médium transmitia ao Dr. Schmidt as palavras paternas na sua linguagem vernácula, no mais perfeito alemão. Pelos presentes foi então dito que, além de agradecer a graça de poderem apreciar, como apreciaram tão bem as manifestações do médium Mirabelli, atestavam em juramento solene a veracidade de todos os fenômenos supra-relatados, cuja manifestação por todos foi presenciada, a claridade natural do dia, tão bem como se desenrola à noite, e pediam venha para que fosse lançado na presente ato um voto de profundo reconhecimento ao professor Carlos Mirabelli, que, com sacrifício da própria saúde, se prontificara a serviço de sua capacidade psíquica durante o dia, sem que se lhe molestasse pela desconfiança que alguns deles chegaram até a externar, protestando-lhe ao mesmo tempo desculpas por todas as provas, algumas até ridículas, como a do algemamento a que o tinham submetido durante uma semana inteira. Pediam mais que, pelo adiantado da hora, eis que já era 1h da tarde, a fim de que o médium Mirabelli não viesse a ressentir do grande esforço que vinha expedendo, fosse encerrada a sessão. Pelo Dr. Cícero Freire, que ainda servia de presidente, foi declarada encerrada a sessão, mandando que se lavrasse a presente acta, cujo uso para quaisquer fins foi pelos presentes autorizado ao Instituto, a qual, lida e achada conforme vê por todos assinada, tendo ainda o mesmo Dr. Freire, com a anuência de todos, aconselhado ao professor Mirabelli continuar o tratamento a que submetia o seu médico assistente, Dr. Otávio Fidelis, ilustre, facultativo e especialista desta capital. Porquanto isto o requeria o seu estado atual de sanidade, e pedia outro sim ao presidente do Instituto, Dr. Miguel Carr, que proibisse daqui por diante que se submetesse o médico a pedidos todos de algemamento durante as manifestações psíquicas no recinto do Instituto. Acordando todo com os dizeres desta proposta, assinaram a presente ata, juntamente com o professor Carlos Mirabelli e o Dr. Miguel Carr. Nota: transcrita esta ata das falas 2 verso a 5, verso do respectivo livro, verificado por mim e existente no arquivo do Instituto Eurico de Góes. As faculdades metérgicas do professor Mirabelli. Importantes fenômenos de desmaterialização e consequente recomposição de corpos, encarados cientificamente por um conhecido médico da saúde pública. Utilidade de duplicação daquelas faculdades na arte de curar, o papel do magnetismo ante os diagnósticos difíceis, o mecanismo da fenomenologia da metapsíquica, fora das hipóteses do espiritismo, agindo como Pauster, como vem estudando o importante assunto do Dr. Tadeu Medeiros, que a respeito concede interessante entrevista ao Jornal do Brasil. Na parte editorial do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, de 12 de janeiro de 1934.
O Dr. Tadeu Medeiros é bastante conhecido, médico de nomeada com inegável autoridade, mercê de seu elevado cargo no Departamento da Saúde Pública, havendo seguido cursos na faculdade estrangeiras. Espírito culto, tem se familiarizado com todos os assuntos mesmo os estranhos à sua profissão. Distinguiu-se em importantes comunicações de profilaxia nos estados, na campanha contra a febre amarela. A segurança do seu diagnóstico já mereceu os maiores louvores por parte do Dr. Teófilo Torres, um dos nossos mais conceituados higienistas. Em nota prévia dirigida à Academia Nacional de Medicina relativamente à comissão de profilaxia da febre amarela no estado do Espírito Santo, o Dr. Tadeu entrega-se igualmente ao estudo das ciências físicas, aplicando o magnetismo à clínica com um heróico meio terapêutico, tendo como isto obtido assinalados triunfos. Ninguém, pois, melhor do que ele para nos esclarecer sobre os fenômenos que, segundo ouvíramos com a presença e sob a ação do professor Carlos Mirabelli, em pleno dia, se tinham produzido no Sobrado, na rua São José, número 100, onde tem o seu escritório, maravilhando a quantos foram testemunhas oculares dos prodigiosos fatos. Assim pensando, procuramos ouvir o Dr. Tadeu, a quem fomos encontrar no seu gabinete, que amavelmente nos recebeu, depois de uma ligeira demora ocasionada pela necessidade de atender e despachar um dos seus clientes. Logo, as nossas primeiras palavras relativas ao empolgante assunto disse-nos aquele conceituado profissional: não sou, como talvez se supõe, um estranho às ciências psíquicas. Ao contrário, há muito consagro a minha atenção aos seus fenômenos e procuro estudá-los e investigá-los. Algumas pessoas, tendo conhecido dotadas de faculdades sensitivas e intuitivas de exteriorização por meio delas e com a aplicação dessas faculdades, têm obtido a realização dos fenômenos transcendentes de desdobramento e outros, que me tem facilitado a compreensão da natureza íntima e do mecanismo da fenomenologia da metapsíquica fora das hipóteses do espiritismo. O professor Carlos Mirabelli não constitui assim um caso isolado. Como já disse, há pessoas dotadas desse raro privilégio de atuar sobre objetos e perceber à distância radiações de fatos e sentimentos. Confesso, porém, que nunca tive diante dos meus olhos um indivíduo tão completo e perfeito nessas faculdades metégicas como Carlos Mirabelli. Trata-se de fato de um ser privilegiado dentro das possibilidades humanas. As suas faculdades podem ser de imensa utilidade para a ciência em geral, e sobretudo no campo vasto da medicina, que todos os dias se enriquece com descobertas novas e novos auxílios e aquisições. Mirabelli representa para a ciência, para o cientista experimentador, um verdadeiro laboratório. Poderão sorrir e zombar aqueles que desconhecem a natureza de tais fenômenos, sempre explicáveis, embora de aparência anormais. Mas sem a dúvida, a ignorância dos céticos nunca pode existir a consagração. Cientistas mais notáveis de nacionalidade estrangeira têm verificado o poder maravilhoso de Mirabelli e têm dado público testemunho do seu assombro ante as radiações obtidas pelas suas faculdades. Vou citar alguns fatos que, melhor do que as palavras, terão o poder de demonstrar a existência das faculdades extraordinárias a que me venho referindo. Quando pela primeira vez me encontrei com Mirabelli, ele que jamais me conhecera e que nem sequer me fora ainda apresentado, imediatamente comunicou às pessoas presentes, se era possível, as suas pesquisas sobre a minha própria natureza, com todas as suas preferências, não tendo por ele mistérios o meu mundo espiritual, não tendo para ele mistérios o meu mundo espiritual. A partir deste momento tornaram-se excelentes as nossas relações, e já no dia imediato ele me procurava em meu escritório, datando dali e a longa série de acontecimentos singulares, determinados pelas suas extraordinárias faculdades, a maravilha dos fenômenos. Vou enumerar alguns dos principais fatos, continuou o Dr. Tadeu Medeiros.
a fim de que se possa ter uma ideia aproximada da maravilha desse fenômeno. Primeiro caso. Logo de primeira visita que me fez em meu escritório, Mirabelle, apenas sentando-se no divã, experimentou uma indefinível sensação, como se influências maléficas ali espalhadas se assenhorassem subitamente do seu corpo. Tendo verificado a origem de tais influências, sentindo-se mal, tive por minha vez de medicá-lo, não com remédios usuais, mas utilizando de passes magnéticos que rapidamente produziram o desejado efeito. Como é sábio, a magnetização exalta sobremodo suas faculdades, e assim aconteceu, como não podia deixar de acontecer, com Mirabelle. Exaltando-se o seu poder, ele viu numa forma indefinida um corpo flutuante, a certa altura, atravessar a sala que nos achávamos, de lado a lado, indo chocar-se no armário do compartimento vizinho. Ouviu-se distintamente o ruído de choque e verifiquei, não sem admiração, que era uma pequena escultura de minha mesa de trabalho, que assim abandonara o seu lugar para fornecer aos céticos essa prova extraordinária de um poder nada vulgar. Parece que esse fenômeno tinha sido determinado pelo choque entre as radiações de Mirabelle e aquelas a que se acha presumidamente carregado o ambiente, haviam sido com a segurança por ele pressentidas, atuando sobre a estatueta, formada por uma liga de metais radiantes antagônicos, talvez as do professor, e assim se explica provavelmente a violência do fenômeno. A sua projeção sobre o vidro do armário existente no próximo compartimento foi de certo motivada pela propriedade que possui o vidro de reter as irradiações magnéticas. O segundo caso parecerá a muitos inverossímil. Tal a sua prodigiosa singularidade. É mais uma prova que se oferece à atenção dos estudiosos da possível desmaterialização dos corpos e da sua quase repentina recomposição. Palestrávamos o Sr. Mirabelle e eu, inteiramente despreocupados de qualquer produção de fenômenos, quando subitamente no próprio compartimento do escritório sentimos ativamente em ondas esparsas um cheiro bem semelhante ao gás sulfídrico e que para logo despertou, como é natural, nossa atenção. Quis saber a sua origem. Então o meu empregado, que nesse instante voltava do outro compartimento, declarou que fora testemunha da queda inexplicável de uma ampola que ele bem sabia achasse, juntamente com outras, guardada dentro de um armário fechado e cuja existência eu ignorava. A queda não se efetuara sem que ouvíssemos o estampido peculiar, os choques contra o chão. Procedemos à verificação, constatando tratar-se de uma ampola de sulfo-arsenol. Compreenderemos então que for necessária a inteira desmaterialização do corpo, pois seria inexplicável que de outro modo pudesse atravessar a madeira de uma gaveta solidamente trancada. Fenômenos dessa natureza têm sido frequentes vezes observados. Creio, porém, que este se destaca de todos e assume um alto valor científico, pois denunciou todo o mecanismo da desmaterialização e a duração de tempo necessária para operar-se. Bastará dizer que, pelo cheiro do gás sulfídrico oriundo do enxofre existente na ampola, foi possível perceber-se a decomposição desse corpo em seus elementos iniciais, alguns momentos antes de produzir-se a sua recomposição e consequente queda no solo. Esse admirável fenômeno foi evidentemente produzido pelo choque das irradiações positivas de Mirabelle sobre o enxofre e o arsênico contidos na ampola, e cujas irradiações são igualmente de natureza positiva. A interpretação que demos a tal fenômeno foi corroborada por outro fato ocorrido em casa de respeitável e distinta família de nossas relações, residentes em Copacabana, na Avenida Elizabeth. Aí, depois de vários outros fenômenos que se produziram, todos dessa natureza, provocados pelas faculdades metárgicas do professor Mirabelle, e em presença de todos quantos ali se achavam, deu-se a queda no meio da sala de uma ampola de núcleo aristol, de cuja existência na casa nenhuma pessoa da família tinha qualquer conhecimento. Mirabelle descobriu então, pela simples aplicação ao caso das suas raras faculdades, que essa ampola, juntamente com mais duas, achava-se dentro de uma caixa, totalmente esquecida por cima de um velho armário existente no segundo pavimento do prédio.
verificaram todos imediatamente a exatidão do fato. O professor declarou-me que o arsênico era, para sua natureza, um perigoso veneno que o intoxicava. E era precisamente o arsênico que se continha na ampola. Fora ele advertido por meio das duas faculdades na presença do tóxico prejudicial ao seu organismo, e por esse modo parece ficar explicado o fenômeno. Um precioso auxiliar da medicina. Creio que os fatos narrados são suficientes para se ter uma ideia das forças do professor Mirabelli, que se diriam misteriosas, se essas palavras exprimissem alguma coisa, mas ela nada explica, porque tudo é misterioso, segredo da natureza, competindo a um homem paciente, estudioso e pouco a pouco se apoderando das leis que regem tais fenômenos. O pleno conhecimento dessas forças naturais, subordinado a um plano geral de trocas e relações, abre um vasto e novo campo de aplicações à ciência médica. Mirabelli significa um instrumento natural de pesquisa e aplicações diversas, e tanto basta para que seja um homem extraordinário, precioso auxiliar da medicina e quiçá de outras ciências. Mas, como todo instrumento de suma delicadeza, não se torna vibrátil manejar por indivíduos céticos e que pensam tudo refutar com um simples sorriso de zombaria. O instrumento privilegiado exige um manejador hábil, tal privilegiado quanto ele. E todas as vezes que um encontrar ele, se tornará dócil e sonoro em todo o teclado das suas vibrações. Exigia-se outrora para o doutoramento um perfeito conhecimento do magnetismo. Fazia tal exigência a Dinamarca, a Prússia e outros países. De posse de tais conhecimentos, que prestam o mais valioso dos auxílios à arte de curar, pode-se facilmente compreender os prodigiosos fenômenos que fui testemunha e que não hesita em relatar no interesse geral do estudo e conhecimento de tais fenômenos. Tendo feito na clínica uma larga aplicação, não se acredite, contudo, que tão possantes faculdades se apliquem apenas à produção de fenômenos de desmaterialização, levitações, transportes e choques, ou a percepção dos caracteres e natureza íntima dos corpos, a visão dos fatos pretéritos ou futuros. A sua aplicação traz os maiores benefícios à humanidade em geral, como o meu seguro, infalível de diagnosticador, os males ainda imperceptíveis, ao mais acurado exame dos profissionais que não dispõem de aparelhos tão sensíveis como esse humano e insubstituível. Depois das descobertas do rádio e dos raios-x, ninguém mais duvida de que todos os corpos constituem uma fonte perene de radiações, como bem acentuou Madame Curie. A irradiação é um fenômeno universal, existindo e estando sempre presente no grão de poeira dos desertos e na gota das águas dos oceanos. A lei, sendo geral, alcança também o nosso próprio organismo, que é um composto de sais minerais, convindo a acentuar que, além dessa lei que se subordina materialmente ao nosso corpo, ele é também possuidor de uma irradiação psicológica, a força vital ou força neúrica, diferente das radiações eletromagnéticas dos minerais. A perfeita saúde individual resulta do completo equilíbrio das forças psíquicas. As lesões somáticas são as consequências lógicas do desequilíbrio dessas forças. A sensação de dor em qualquer órgão, quando se faz notar, revela perturbações anteriores que as vinha processando no dito órgão. Assim, a circulação capilar do estômago e a sua intervenção e a sua inervação simpática são afetadas muito antes de se manifestar os primeiros alarmantes sintomas de uma úlcera ou de uma simples dispepsia. A intuição humana nos ensina que remotas são as causas das origens de qualquer moléstia. Daí o dizer que D é sempre insidiosa.
Considerando a moléstia a saúde dependente das condições boas ou más da energia vital, cuja medida é possível obter-se na atualidade, o Dr. Knock emitiu o seguinte conceito: em todo indivíduo, aparentemente, são sempre um doente que se ignora. O conhecimento e a aplicação dos meios radioeletrônicos e da energia vital constitui a medicina preventiva por excelência, permitindo despistar a moléstia latente e remediá-la antes que tenha trazido uma série de perturbações no organismo. Para a verificação das irradiações radioeletrônicas existem atualmente aparelhos de grande precisão e bastante aplicados na clínica. Eles, entretanto, não podem perceber as alterações de ordem psicológica tão admiravelmente como consegue fazê-lo o aparelho humano, dada a afinidade entre o agente e o paciente. Tive em meu escritório a confirmação plena de tudo quanto acabo de expender. Em uma de minhas clientes viu Mirabelle os primórdios de uma lesão cardíaca e perturbações renais, além de causas morais, que bastante concorriam para o abatimento da enferma, e na mesma ocasião diagnosticou sérias perturbações no plexo solar em outra doente. Quer em outro caso, nem de longe emite uma presença do professor qualquer opinião relativa às enfermas. Mas é de justiça deixar aqui consignado que as suas palavras vieram plenamente confirmar os diagnósticos que eu próprio já fizera anteriormente ao examiná-las. Assim, muitos outros casos. Mirabelle recorre à ciência médica. Não quero, porém, terminar sem me referir ao mais importante de todos, em que Mirabelle aparece não somente como um instrumento singular dotado de mágicas propriedades, como também sendo o próprio enfermo que percorre a ciência médica pedindo alívio para os seus padecimentos. Mirabelle, tendo enviado a exame a sua urina, veio ao meu escritório, aí aplicando-lhe eu passes magnéticos, a fim de conseguir o pleno desenvolvimento das suas forças e diagnosticar-se a si próprio. Teve ele alguns momentos de concentração e logo após viu seu organismo assolado por desordens do fígado e dos rins, que foi plenamente confirmado pela análise urinária. Esse fato foi presenciado por pessoas que acompanhavam, além de outras que se achavam ali presentes. Essas lesões eram, contudo, apenas aparentes, não representando nenhuma moléstia grave, sendo apenas desordens oriundas do exaustivo trabalho de suas irradiações. Também para as mesmas concorria certamente a existência de uma solitária, que, num posterior exame sob a ação de passos magnéticos, Mirabelle conseguira lobrigar dentro do seu estômago, de que eu já tinha suspeitado no decorrer dos exames a que o submeti. Jamais anteriormente ela fora de leve pressentida, que por ele, quer por outros distintos profissionais que o haviam examinado e tratado. Aguardei a fase lunar propícia, que é o quarto minguante, apliquei-lhe o remédio próprio, usando eu mais uma vez do magnetismo. Dentro de meia hora mais ou menos eliminava ele a tenha responsável por tais desarranjos de alguns metros de extensão, que ele zelosamente guarda dentro de um vidro de álcool, para a confusão dos descrentes e prova insofismável das fantásticas faculdades que recebeu da natureza. Torna-se assim evidente o papel importantíssimo que cabe ao magnetismo num diagnóstico difícil, como no caso que acabo de negar, e bem assim no tratamento das moléstias em geral. Qual a relação entre tais fatos e os fenômenos espíritos? Pergunta. Pense que nenhuma. Tudo se pode explicar de modo natural, como simples concurso de leis já conhecidas e de outras que dia a dia vão se desvendando, conseguindo libertar-se de todas as sombras do mistério. Aos que duvidam e me interrogam referentes a casos que ainda parecem inexplicáveis, respondo como Pasteur, Gene Saispais, G. Schercher. Prodígio da biopsica obtidos com o médium Mirabelle. Dr. Eurico de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.